Bom, vamos continuar a conversar sobre reclamatório trabalhista. Vamos examinar as disposições da Instrução Normativa 971, tá? Bom, decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas pelos juízes do trabalho que condenem o empregador ou tomador de serviço ao pagamento de remunerações devidas ao trabalhador por direito decorrente de serviços prestados ou de disposição especial de lei. Também decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas pelos juízes do trabalho que reconheçam a existência de vínculo empregatício entre as partes, declarando a prestação de serviço de natureza não eventual pelo empregado ao empregador, sob a dependência deste e mediante remuneração devida, ainda que essa remuneração já tenha sido paga na época, né, no todo ou em parte, e determinando o respectivo registro em carteira. Então, quando a Justiça do Trabalho condena o empregador ou tomador de serviços ao pagamento de remunerações que são devidas ao trabalhador, tá? Porque ele prestou serviços. Quando a decisão do juiz do trabalho reconhece a existência de vínculo empregatício entre as partes, né, reconhecendo a existência de prestação de serviço de natureza não eventual, sob dependência econômica, sob remuneração, mesmo que a remuneração já tenha sido paga à época, tá, o reconhecimento de vínculo empregatício determina, né, contribuições que possam ter que ser pagas pelo empregador. Então, também decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas pelo juiz do trabalho que homologuem acordo celebrado entre as partes antes do julgamento da reclamatória, pelo qual fique convencionado o pagamento de parcelas com incidência de contribuições sociais para a quitação de pedidos que a originaram, ou o reconhecimento de vínculo empregatício em período determinado com a anotação do mesmo em carteira. Também decorrem créditos das decisões do juiz do trabalho que reconheçam a existência de remunerações pagas no curso da relação de trabalho, ainda que não determine o registro em carteira ou lançamento em folha de pagamento. Então, compete à Justiça do Trabalho, tá, promover de ofício a execução dos créditos das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias, sentença ou homologatórias, acordos por ela proferidas, devendo a fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal relativo a. Então, assim, se é o juiz que executa, o que resta para a fiscalização? O que resta para a fiscalização são as contribuições de terceiros, tá? Exceto aquelas executadas já pelo juiz do trabalho, que a obrigação do juiz é quanto às contribuições previdenciárias. E as contribuições incidentes sobre remunerações pagas durante o período trabalhado, com ou sem vínculo, quando, por qualquer motivo, não houver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho. Então, se não tiver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho, durante uma fiscalização, a empresa vai ser autuada e vai se exigir o pagamento aí dessas contribuições, tá? Isso aqui não diz fato de a fiscalização apurar contribuições de terceiros ou aquelas que não foram executadas pela Justiça do Trabalho, não implica dispensa do cumprimento, tá, de obrigações acessórias previstas na legislação, que é a questão da folha, da GFIP, tudo isso deverá ser mantido. O fato de ter uma decisão, né, da Justiça do Trabalho não significa dizer que ele não deva informar a GFIP, que ele não deva incluir a pessoa na folha, tá? E aí temos as bases de cálculo que vão servir para a gente fazer a apuração desses créditos. Então, verificação de fatos geradores, a apuração de créditos. Quais são as bases de cálculo? Se houver uma condenação, tá? Saiu uma sentença, vai se utilizar como base de cálculo, tá?
os valores das parcelas remuneratórias consignados nos cálculos homologados de liquidação da sentença. Então, a contadoria lá da Justiça vai, né, anexar lá na sentença os cálculos. Vai ter lá o valor das diversas rubricas que estão sendo pagas, de modo que se possa definir bem corretamente a base das contribuições. Quanto às remunerações objeto de acordo, os valores das parcelas discriminadas como remuneratórias, tá? Se tem bem discriminadozinho no acordo quanto que é cada parcela remuneratória, aquele valor vai ser o valor da base de cálculo das contribuições. Mas se não houver discriminação das parcelas remuneratórias, né, daquelas indenizatórias, se não houver a separação, vai-se usar o valor total consignado nos cálculos ou estabelecido no acordo como base de cálculo. Quando há reconhecimento de vínculo empregatício, qual será a base de cálculo? Primeiramente, o valor mensal da remuneração, né, quando esses valores forem conhecidos. Quanto é a remuneração daquele empregado que teve seu vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho? Se não se tem conhecimento da remuneração do segurado empregado, vai se utilizar o valor da remuneração pago contemporaneamente a outro empregado de categoria ou função equivalente ou semelhante, nós já vimos isso, o valor do piso salarial legal ou normativo da categoria profissional naquela época, e se não tiver remuneração de outra pessoa da mesma função, se não tiver piso normativo, se utiliza o salário mínimo para exigir as contribuições. A base vai ser o salário mínimo. Deve-se somar para compor a base de cálculo os valores indicados no inciso 1 e 3, ou 1, né, e 2, conforme o caso, tá? Para poder definir a base de cálculo salário de contribuição do trabalhador. A base de cálculo das contribuições sociais a cargo do reclamado, então a base da contribuição da empresa, não está sujeita a qualquer limitação. E para apurar a base de cálculo da contribuição da empresa que foi reclamada, se exclui apenas as parcelas que não integram a remuneração, as indenizações, enfim, tá? O vale-transporte, se for reivindicado, né, que não gera contribuição. Então, se houver, tá, aí, pagamento de indenizações, elas são excluídas da base. Mas se eu tenho aí um pagamento, tá, de um valor para um mês de R$10.000, a empresa vai contribuir sobre os 10 mil, porque a empresa calcula contribuições sobre base que não é limitada a teto. Já para o trabalhador, tá? Se para janeiro de 2013 ele tem direito a 10 mil, a base para o trabalhador vai ser 4.159. Então, eu tenho que respeitar o teto para o trabalhador. As contribuições a cargo do empregado vão ser apuradas da seguinte forma. Se utiliza as remunerações objeto de reclamatório trabalhista e se soma essas remunerações ao salário de contribuição que ele recebeu na época por competência, para ver qual a faixa, se é a faixa de desconto de 8, 9 ou 11, e também para ver se não ultrapassou o teto. Então, eu somei o que ele conquistou na reclamatória trabalhista com a remuneração daquele mês. Com base no total obtido, vai se fixar a alíquota, se vai ser 8, 9 ou 11%, e se calcula a contribuição incidente, tá? Respeitando sempre o limite máximo do salário de contribuição de cada competência. E se por acaso, naquele mês, tá, eu já tenho algum desconto feito na remuneração dele, a contribuição a cargo do segurado já retida anteriormente vai ser deduzida do valor total apurado. Muito bem. Na competência em que ficar comprovado que o segurado já teve desconto, tá, sobre o limite máximo, e ainda tem valores a receber por conta dessa reclamatória trabalhista para a mesma competência, sobre o valor definido em reclamatória trabalhista não será descontado qualquer contribuição adicional, tá?
Por quê? Porque se ele já teve desconto sobre o teto e agora ganhou mais alguma coisa na Justiça do Trabalho para aquele mesmo mês, eu não posso descontar nada sobre o valor que exceda o teto. O reclamado, tá? Cabe ao reclamado comprovar o recolhimento de contribuição anteriormente descontada do reclamante, sob pena de que a omissão desse desconto, desse recolhimento, seja comunicado à Receita Federal para apuração e constituição do crédito e, se houve desconto sem repasse, também para emissão de representação fiscal para fins penais, tá? Vamos lá. Então, quando a reclamatória trabalhista findar em acordo conciliatório, em sentença, onde não se reconhece vínculo empregatício. Então, não se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, o valor será considerado base de cálculo, tá? Então, o valor total da reclamatória, seja por decisão em sentença, seja por acordo, tá? O valor dessa reclamatória, o valor da decisão que foi tomada do acordo, vão ser base, né, esses valores para as contribuições devidas pela empresa ou equiparado sobre as remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. Então, se foi considerado sem vínculo, vai se exigir 20% sobre o valor total. E também vai se exigir a contribuição devida pelo contribuinte individual, que é 11% do salário de contribuição, tá? Vamos lá. Se não houver reconhecimento de vínculo, tá? Deve a empresa ou equiparada à empresa, no pagamento das verbas definidas em acordo ou sentença, reter a contribuição devida pelo segurado contribuinte individual, prestador de serviço, e recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo. Então, se a empresa teve alguém que lhe prestou serviço, mas não foi reconhecido como empregado, a empresa vai ter que pagar os 20% sobre a remuneração dessa pessoa e reter 11% desse indivíduo, porque ele vai ser considerado como um contribuinte individual. Agora, existem alguns contratantes que são equiparados à empresa, que aí não tem como o contratante reter. Se foi, por exemplo, um contribuinte individual equiparado à empresa, que contratou aquele reclamante. Aí esse contribuinte individual equiparado à empresa só paga os 20%, mas não retém os 11%. Se foi um produtor rural, pessoa física, que contratou esse trabalhador que não teve vínculo reconhecido. Aí o produtor, pessoa física, paga 20% sobre a remuneração, mas também não retém os 11%. Se não houver a retenção da contribuição de 11%, o reclamado, contratante de serviço, é responsável pelo pagamento da referida contribuição. Então, vamos dizer que era, né, um produtor pessoa física que foi acionado na Justiça do Trabalho por um prestador de serviço e esse prestador de serviço não teve o vínculo reconhecido. O que acontece? O produtor, a prestação de serviço é reconhecida, mas não a existência do vínculo empregatício. O produtor rural, que foi o contratante, ele vai pagar 20% sobre a remuneração do prestador. E o prestador, como não sofreu retenção dos 11% por parte do contratante, está obrigado a recolher os 20% sobre essa remuneração. São adotadas as competências dos meses em que foram prestados os serviços, pelos quais a remuneração é devida, ou os meses abrangidos pelo reconhecimento do vínculo empregatício, quando consignados no cálculo de liquidação nos termos do acordo. Quando, nos cálculos de liquidação de sentença ou nos termos do acordo, a base de cálculo das contribuições não foi relacionada mês a mês ao período específico da prestação de serviços geradora daquela remuneração, as parcelas remuneratórias, elas vão ser rateadas, dividindo-se seu valor pelo número de meses do período indicado na sentença ou no acordo, ou na falta da indicação do período, tá? Do período, né, na liquidação, do período indicado pelo reclamante na inicial, respeitados os termos inicial e final do vínculo empregatício anotado em carteira ou judicialmente reconhecido na reclamatória. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa conquistou o direito de R$25 mil de pagamento de comissões referentes ao período que vai de janeiro a
dezembro de 2012. Ora, os cálculos feitos na Justiça do Trabalho, eles vão poder estipular bem direitinho, estipular não, na verdade definir, né? Quanto é comissão de janeiro, quanto é de fevereiro, quanto é de março. Assim fica bem tranquilo. Se eu tenho o valor alocado da comissão mensalmente, eu vou exigir a contribuição sobre a comissão de janeiro, eu tenho aquele valor de base, eu sei calcular. De fevereiro também. Mas às vezes só tem a definição de que esses 25 mil são referentes a esse período. E agora? Quanto é a comissão de janeiro, quanto é a comissão de fevereiro? Aí ele diz o seguinte, você pega os 25 mil e divide por 12. Rateia, colocando valores iguais em todos os meses do período que vai de janeiro a dezembro de 2012. Então, se no cálculo vem a definição mês a mês ou vem a definição do valor total das comissões e referência ao período, se faz assim. Às vezes, no cálculo não há a remissão ao período. Então, o que se tem que fazer? Tem que se verificar a petição inicial para ver a que período se refere o pagamento daquelas comissões, sem extrapolar o período do vínculo, se vê quantos meses estão ali envolvidos e se divide a comissão pelo número de meses daquele período reivindicado no pedido do reclamante, tá? Quando ele entrou na Justiça do Trabalho. Se o pedido do reclamante envolver competências anteriores a janeiro de 95, para obter o valor originário, tá? Para cada mês, né, que vai ser utilizado como base de cálculo, aí tem que se dividir pela UFIR, tá? Que é a UFIR de janeiro de 97, tá certo? E aí depois você vai ter a conversão, né, em reais, tá? Transforma em número de UFIR e depois define qual é o valor em reais, tá? E o resultado dessa operação vai ter que ser transformado de volta em moeda, tendo em vista a tabela prática aplicada em contribuições previdenciárias. Isso aqui não é muito importante, diz respeito a situações bem antigas. Se não houver reconhecimento de vínculo, ou quando não fizer parte da decisão condenatória ou do acordo a indicação do período em que foram prestados os serviços, aos quais se refere o valor pactuado, será adotada a competência referente, respectivamente, à data da sentença ou da homologação do acordo ou a data do pagamento, se este anteceder aquelas. Então, veja só. Não tem período nem na petição inicial. Não tem período, tá? Como é que se vai definir a que competência se refere os valores pagos? Aí, nesse caso, não tem período no cálculo, não, né, que é feito pela Justiça do Trabalho, não tem período na petição inicial, não tem nenhum elemento que demonstre qual é o período a que se refere aquele pagamento, se adota a competência relativa à data da sentença ou da homologação do acordo, ou a data do pagamento, se o pagamento anteceder a sentença ou o acordo. Então, a sentença saiu em maio de 2012, então eu vou ter que fazer o recolhimento relativamente a maio de 2012, porque eu não sei a que período se referem esses pagamentos. Se adota alíquota limite máximo, critério de atualização, taxa de juro de mora e valores de multas vigentes à época das competências. Então, se eu tenho um valor que diz respeito a janeiro de 2001, eu tenho um valor que diz respeito a janeiro de 2007, eu tenho um valor que diz respeito a janeiro de 2012, eu vou calcular a contribuição acrescendo juros e multa relativa àquele momento, tá? E eu vou verificar qual era a multa devida naquela competência, que juros se aplicava nos atrasados naquela competência para poder calcular o valor consolidado corretamente. Os fatos geradores de contribuições sociais decorrentes de reclamatória trabalhista devem ser informados em GFIP, conforme orienta o manual da GFIP. E as contribuições sociais devem ser recolhidas em documento de arrecadação identificado com código específico. Então, se é uma reclamatória contra uma empresa, a guia da Previdência é paga no código 2909, tá? Se é obra, aí você tem outro código, tá certo?
O recolhimento das contribuições sociais devidas deve ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que, nesse último caso, se o acordo define que o pagamento vai ser feito em parcelas, as contribuições também vão ser feitas em parcelas, né, calculadas proporcionalmente aos pagamentos do acordo. Se a sentença, atenção, se a sentença ou acordo homologado for silente, não falar nada quanto ao prazo em que devem ser pagos os créditos, o recolhimento das contribuições deve ser efetuado até o dia 20 do mês seguinte ao da liquidação da sentença ou da homologação do acordo ou de cada parcela prevista no acordo ou no dia útil imediatamente anterior. Então, é assim, a sentença foi proferida em julho de 2013. Então, a sentença não determina data para pagamento. Então, a sentença de julho vai determinar que os pagamentos têm que ser feitos até o dia 20 de agosto, tá? Então, aqui, né, foi um acordo que definiu o pagamento em 3 parcelas. Primeira parcela em julho, agosto, setembro. Então, quando pagar a parcela de julho, se o acordo não tem nenhuma definição, julho, né, pagamento até 20 de agosto. Agosto, pagamento até 20 de setembro. Setembro, pagamento até 20 de outubro, tá? Mas esse prazo do dia 20 é quando a sentença ou acordo for silente, não tratado o prazo em que devam ser pagas as contribuições. Se o valor total das contribuições for inferior ao mínimo para recolhimento, tá? Pode-se recolher essa contribuição juntamente com as demais contribuições devidas pelo sujeito passivo no mês de competência ou no mês em que o valor mínimo para recolhimento for alcançado, caso não existam outros fatos geradores no mês de competência. Então, assim, hoje é R$10 o valor mínimo de recolhimento, tá? Mas caso o valor das contribuições a recolher não alcance R$10, paga junto com as contribuições do mês. Naquele mês a empresa não tinha nenhuma contribuição para recolher, não tinha fato gerador algum. Então, aqueles R$10 eu vou esperar com juro e multa, tá? Aquele valor inferior a 10 virar R$10 para poder pagar. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviço em condições que permitam a aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos, vai ser devida a contribuição adicional e o juiz vai ter que executar essa contribuição. Se o acordo for celebrado após a decisão de mérito, a contribuição vai ser calculada sobre o valor do acordo. As contribuições previdenciárias incidentes sobre a base de cálculo prevista no parágrafo 13 do artigo 57 devem ser diretamente recolhidas pelo sujeito passivo, uma vez que não integram a cobrança de ofício realizada pela Justiça do Trabalho. Então, aquela contribuição que não é devida por empresa ou equiparado à empresa, ou até empregador doméstico, que tem empregado doméstico a seu serviço, tá? Quem recolhe é o próprio interessado. Por exemplo, aquela diarista que prestou serviço para um contribuinte, para uma pessoa, tá? Na sua residência. Quem recolhe, se a diarista, tá? Tiver o reconhecimento da prestação de serviço, mas não do vínculo, né? Ela vai ser a responsável pela sua contribuição, tá? Também aqui eu trouxe alguma coisa sobre a convenção, acordo e dissídio coletivo. Sobre os valores pagos em razão de convenções e dissídios coletivos do trabalho, tá? Quando implicarem em reajuste salarial, incide a contribuição previdenciária e também incidem as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos sobre o valor dessas diferenças que foram negociadas em acordo, tá? Se esse acordo estabelecer pagamento de parcelas retroativas ao mês da data base da categoria, os fatos geradores das contribuições devem ser informados na GFIP da competência da celebração da convenção, acordo ou trânsito em julgado da sentença, né, que decidiu o dissídio, tá? Com código específico, e os valores devem constar em folha de pagamento distinta, tá? Para aquela competência. E as contribuições decorrentes desses fatos geradores devem ser recolhidas
até o dia 20 do mês seguinte ao da competência da celebração da convenção, acordo ou trânsito em julgado da sentença, que decidiu o dissídio, ou no dia útil imediatamente anterior, caso não haja expediente bancário no dia 20. Bom, aí nós vamos passar para os dispositivos revogados, e aqui voltou um assunto que a gente já viu, que é o cálculo da indenização do contribuinte individual. O artigo 45A nos diz que o contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para obter benefício do regime geral ou para emitir uma certidão de tempo de contribuição para contagem recíproca, ele deseja contar período de atividade remunerada alcançado pela decadência, ele deverá indenizar o INSS relativamente às contribuições desse período. O valor da indenização, tá, que ele vai pagar para o período, né, decadencial, vai ser de 20% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, né, com o INPC, tá? Então vai ser a média dos aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondendo a 80% de todo o período contributivo desde julho de 94, ou se hoje ele é servidor, ele vai usar como base dos 20% a remuneração sobre a qual incide as contribuições para o regime próprio de previdência que ele estiver vinculado, tá? Observando o limite máximo. Então aqui, e sobre os valores dessas contribuições, vai se aplicar juro moratório de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual de 50% e multa de 10%. E isso a gente já viu em aulas anteriores, tá? Esse cálculo, ele não se aplica aos casos de contribuições não alcançadas pela decadência do direito da Previdência constituir o crédito. Quando é contribuição do contribuinte individual relativa a período não decadencial, o cálculo dos atrasados é aplicando juro e multa à semelhança das demais contribuições de empresa, de empregador doméstico, enfim. O artigo 46 foi revogado, tá? E aqui nós encerramos essa aula. Até a próxima aula, gente.